Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Dri, Renato, Sinara, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Pedro, tudo bem, meu amigo? Boa tarde já, né? Passamos da meio-dia. Você está por aqui, pelo Brasil, ou ainda está em viagem? Tô aqui. Já Cheguei voltou, na né? sexta-feira. Bom, vamos começar pela pergunta, né, que todos querem te ouvir, Pedro. O que você achou do julgamento na semana passada do Bolsonaro e especialmente do voto do Fux, que também deu muita polêmica? Eu divirjo intensamente com todo o respeito que merece o ministro Fux, que é um grande jurista, né? Mas eu divirjo praticamente tudo que ele falou ali. Acho que foi um voto divorciado dos autos, primeiro, né? Das provas que estão postas no processo. Né? Veja, nem a defesa se empenhou em ficar tentando descaracterizar a existência do crime, porque está mais do que a prova abundante, né? As defesas se empenharam mais em negar a autoria, o vínculo dos seus clientes com os fatos criminosos, né? Porque a prova é abundante da materialidade do delito. Que houve delito de tentativa de golpe no Brasil por uma organização e armada, não há muita dúvida, né? Ninguém tem muita dúvida disso, né? Então, eu acho que ele se divorciou do que estava presente nos autos, né? E tem algumas questões que ele levantou, que a defesa já tinha levantado, que eu acho que são equivocadas, né? Por exemplo, essa ideia que se falou muito, vocês viram falar muito, de que o Supremo não é competente que deveria distribuir para a primeira instância, né? Veja, primeiro que a tentativa de golpe envolveu espionagem de ministros do Supremo, organização de um homicídio de um ministro supremo, e quebrou a sede do Supremo nos seus estertores, né, no seu desespero final, né? Ou seja, cometeu crime dentro da sede do Supremo. Há uma regra do regimento interno que diz: quando se comete crime na sede do Supremo, é o Supremo quem tem a competência até para investigar, quanto mais no processo, até para comandar a investigação, né? Está escrito lá. Não é nada novo, não é nada que tenha sido feito por caso do Bolsonaro, não, é coisa antiga já, essa determinação. Mas, além disso, tem um problema do sistema. Imaginem vocês, uma parte do crime, que foi dia 8 de janeiro, ocorreu dentro da sede do Supremo. Ministros foram espionados, né? Houve até a operação de tentativa de morte do presidente eleito, do vice e do ministro do Supremo, né? Bem, um juiz de primeiro grau vai investigar isso? Isso anarquiza o sistema. Por quê? Você vai ter um juiz de primeiro grau de piso podendo ordenar ao presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que remeta documentos, que remeta as imagens que filmaram dentro do prédio. Quem que é o juiz de primeiro grau para ordenar algo ao presidente da Suprema Corte do país? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Todos os crimes cometidos no interior de uma Suprema Corte, em qualquer lugar do mundo democrático, ou contra uma Suprema Corte, são apurados por ela e são processados por ela, porque não tem no sistema a jurisdição, o judiciário ele é hierarquizado. Um tribunal inferior sempre tem a sua decisão superada pela decisão do Tribunal Superior e é obrigado a obedecer à decisão do Tribunal Superior. Você falar que cabe ao primeiro grau investigar esse tipo de caso subverte a hierarquia do judiciário, é o soldado comandando o general, né? Então, o próprio sistema ficaria caótico, né? Entraria no caos se fosse feito o que o ministro Fux propõe, né? Acho que dá para entender quando a extrema-direita propõe isso, que a intenção da extrema-direita é trazer o caos mesmo, né? Mas o ministro Supremo me parece que tem uma visão equivocada aí nesse aspecto. Então, não gostei do voto dele, acho que foi um voto equivocado, sem base técnica, né? Agora, o resultado foi o resultado que era para ser mesmo, não tem jeito. Tem prova da materialidade, prova da autoria, tem que punir. Mas tem gente que fala que as penas foram excessivas. Não é verdade. As penas no Brasil não são excessivas, né? Para vocês terem uma ideia, Reino Unido, puxando de memória aqui, Reino Unido, Canadá e Alemanha chega a ter pena de morte para tentativa de golpe. De morte, né? Argentina, nossos irmãos aqui. Se o crime é cometido por um agente político, é prisão perpétua.
A França, se é por autoridade pública, é prisão perpétua. Né? O Brasil, junto com Portugal, são dois países muito a menos pena que o Brasil, só me lembro da Itália. Quer dizer, então não tem nada. Todo mundo democrático, inclusive os Estados Unidos da América, pune com severidade autoridades públicas que tentam cometer golpe de Estado. Né? Existe lá a previsão própria da tradição do direito anglo-saxão, os crimes de sedição, de revolta. Né? E todos esses países não tem essa história de iniciar a execução. Aqui no Brasil nós temos que dar início à execução, e nesse caso houve mais de 13 iniciativas de execução, então está mais do que demonstrado a característica da tentativa do golpe. Mas no Brasil se exige muito. O correto é você tentar capturar uma tentativa de golpe logo no começo. Então, nesses países todos que eu falei, a mera cogitação, o mero fazer uma reunião já implica em crime. Né? Porque você captura no começo, porque uma vez que o golpe se instaurou, acabou. É o que a gente chama no direito de poder constituinte originário, é uma nova ordem jurídica, é um novo Estado. Né? E não tem como você capturar depois que o golpe foi dado. Então, você tem que capturar a conduta logo no início mesmo. Né? Aqui no Brasil ainda se dá essa folga do sujeito ter que iniciar a execução. Né? Mas, nesse caso, não tem jeito de falar que não iniciou a execução. Se você não punir como tentativa de golpe que houve no Brasil, o conceito não existe. O conceito tentativa de golpe não existe, porque está muito caracterizado. Então, realmente, me desculpe, não há um excesso de pena. Eu vi a Folha de São Paulo falando em excesso de dosimetria, etc. Não é verdade. Há uma desinformação da Folha em relação ao que costuma acontecer no mundo democrático nessas questões. Né? As penas foram as previstas em lei. Né? Eu só tenho uma divergência da decisão, que é técnica. Eu acho que eles não deveriam ser condenados ao mesmo tempo na tentativa de golpe, já falei disso aqui, e no atentado violento ao Estado de Direito. Acho que mas não como o Fux falou, que o atentado violento engloba ou traz dentro de si a tentativa de golpe. Ao contrário. Né? Houve uma tentativa de golpe que implica, obviamente, também no atentado. Né? Então, para mim, há um fenômeno de consunção, aí, como nós falamos no direito. A conduta tentativa de golpe envolve o atentado violento, logo não deve haver bis in idem na sanção. É a única crítica que eu tenho, mas que é uma questão de interpretação do direito, não tem nada de exceção. O tribunal é natural, a gente diverge todo dia na minha profissão, todo dia. A divergência é o prato do dia sempre. Então, divergir na interpretação não é um problema. A realidade é que houve um processo judicial com todos os direitos observados, os réus tiveram ampla possibilidade de defesa, né? Houve a liberdade de voto, tanto que o voto do ministro Fux demonstra isso, houve divergência, etc. Tal. Quer dizer, é um funcionamento normal de um tribunal democrático. E nesse ponto é uma situação muito boa em termos históricos, porque no pré-Segunda Guerra Mundial, você resolvia os ataques extremistas aos governos democráticos por decretação de estado de exceção pelo chefe do executivo. O Karl Lowenstein falava, tem 2 artigos publicados nesse sentido. O chefe do executivo deve decretar estado de exceção e suspender os direitos dos nazifascistas, serem tratados como pessoas que não têm direito a nada. Era isso que era a proposta no pré-Segunda Guerra. No pós-Segunda Guerra, você teve aqueles movimentos de extrema-esquerda na Alemanha e na Itália, que houve processo judicial para puni-los, mas houve decreto de exceção. Foram processos judiciais feitos com base em decreto de exceção. Aqui no Brasil, não houve nenhum decreto de exceção. Em nenhum momento houve nenhuma decisão que o Supremo se reivindicasse o direito de não aplicar a Constituição e as leis. Não foi tudo aplicando a Constituição e as leis. Pode se divergir da interpretação na aplicação, mas houve aplicação. Muito distinto nesse aspecto da Lava Jato. A Lava Jato houve uma decisão do TRF4 que determinou que Moro não estava obrigado a seguir a lei e a Constituição. Uma decisão do TRF4 que declarou, e eu não estou usando figura de linguagem, declarou expressamente estado de exceção por um órgão judicial, isso. Dizendo que Moro tinha poderes de exceção. Isso não houve em nenhum momento nesse caso do tentativa de golpe. É uma reação da democracia brasileira. Óbvio, vamos ver se vai funcionar, porque o tempo é que vai dizer se logrou êxito ou não em você sancionar tentativas de golpe. Né? Vocês sabem que na nossa história nunca ninguém foi punido, da direita, nunca ninguém foi punido por golpe. Né? Sempre foram anistiados, etc. Pedro, tem
Uma questão aí que a gente estava discutindo, que talvez você possa esclarecer. A Soraya teve no programa Jornal, Soraya Mendes, a jurista, teve no Jornal da Fórum, e ela disse o seguinte, que a decisão de ser 4 votos para o plenário para conseguir embargos infringentes tem relação com aquele julgamento do Maluf. E criou, então, uma jurisprudência para o pleno, mas que isso nunca foi discutido em relação à turma, que as pessoas estavam fazendo uma adequação. Se é 4 no pleno, pode ser 2 na turma. A questão é que nunca foi apreciado em turma se um voto, por exemplo, pode ser utilizado para que a defesa entre o embargo infringente. Qual é o teu entendimento? Eu entendo que não cabe embargo de infringente quando é um voto isolado. Acho que tem que ter pelo menos 2 votos na turma para poder caber o embargos infringentes. Né? Mas é óbvio que eles vão tentar. Isso, advogado, meu. Eu sou advogado há 40 anos. Você tenta tudo. Mesmo que você não acredite que é o correto, você vai e tenta. Né? Então, acho que eles vão tentar. Mas eu acho que o correto, no ponto de vista normativo, é não caber aí embargos de infringentes. Cabe embargos de declaração. Eles vão entrar também com embargos de declaração, certamente. E o embargo de declaração tem que ser julgado. O Supremo é obrigado a julgar. O que o Supremo pode fazer é que, às vezes, os advogados usam o mecanismo de procrastinação, sabe, Renato? Eles vão entrando com embargo de declaração, depois com outro, depois com outro. Aí o relator pode, a partir do segundo, ele unilateralmente negar. Ele sozinho negar. Mas do primeiro tem que ser julgado na turma. Né, o primeiro embargo. E embargo de declaração... A partir dessa tua opinião, qual seria o prazo que você imagina que o Bolsonaro já estará encarcerado? É difícil prever, porque você pode ter incidentes, né? Isso eu sempre falo, é difícil essa previsão, né? É óbvio que advogados que atuam mais no Supremo na área criminal, pelo CACAI, etc., pode te dar uma precisão maior nisso, que ele tem o hábito de atuar em processos crimes. Lá eu não atuo com processo crime. Eu calculo que aí até, vamos dizer, 60 dias no máximo. Esse ano ainda a gente deve ter ele encarcerado, mas é difícil. Essa previsão minha é meio chute. Pedro, eu queria saber o seguinte: existe possibilidade de que esse julgamento ainda vá a plenário? Possibilidade dentro do Supremo, legalmente, alguma maneira deles conseguirem levar a plenário? E eu quero também te perguntar, na sequência, politicamente, você acha que seria bom ir para o plenário? Politicamente, eu acho que seria bom. Vou ser bem objetivo. Concordo. Porque satisfaria a possibilidade do duplo grau de jurisdição, que é um direito humano, né? Agora, óbvio que é um direito humano que se restringe quando o sistema, por exemplo, não tem jeito, eles atacaram a Suprema Corte. Né? Aí não tem outro tribunal que possa julgar, não ser a própria Suprema Corte. Então não tem como você ter mais de uma instância. Né? Isso acontece em todo o mundo democrático, não tem outro jeito. Né? Agora, acho que teria essa questão de você criar dentro da própria Suprema Corte um duplo grau, né? E acho que tira um pouco do mimimi também, sabe essa coisa assim de, não, mas não foi a turma, então pronto. Eu acho que politicamente seria bom. Agora, o problema é exatamente o problema técnico-jurídico, porque a regra estrita, Sinara, ela diz que é a turma que julga. E a turma julgando, falou o Supremo Tribunal Federal. Então, eu, na realidade, para te ser franco, no plano político, o ministro Fux falou algo correto, quer dizer, que todas as questões deveriam ser julgadas, pelo menos essas penais, etc., todas as questões deveriam ser julgadas pelo pleno. Você tem mecanismo de internet hoje em dia, são só 11 ministros, entendeu? Eu acho que seria muito mais legítimo, né? Todas as questões, não só essa que nós estamos tratando aqui agora. Né? Então, politicamente, eu acho que eu só tendo a isso, né? Mas no plano jurídico o problema é esse. A regra é clara, você não pode falar que houve abuso, ou que houve algum abuso de competência, não deveria. Não, a regra é clara, é a turma que tem que julgar. A regra é de dezembro de 2023, né? O Fux foi voto vencido nesse julgamento. O que eu penso é que talvez a possibilidade fosse, existe também de algumas visões de que quem decide se é no plenário ou na turma é o próprio relator do caso.
Se o Alexandre de Moraes quiser, ele pode levar ao pleno? Acho que entendo que sim. Porque, na realidade, ele, como ele tem a possibilidade de escolha de encaminhar o recurso, isso. Por óbvio, ele pode entender que é correto submeter ao pleno um juízo de admissibilidade de algum recurso contra a própria adesão da turma, né? E se ele fizesse isso, acho que o pleno acabaria tendo que conhecer, pelo menos dizer, vou conhecer, não vou, a decisão que vale a da turma, não pode, mas alguma decisão sairia do pleno, pelo menos nem que fosse formal só, entendeu, Sinara? Isso para mim já era o suficiente. Por exemplo, o pleno fala que não é ele que tem que julgar, é a turma. Pronto, mas é uma adesão. Houve uma decisão do caso, dada pelo pleno, entendeu? Tem aqui, deixa eu trazer perguntas aqui do Superchat. O Francisco, pergunte ao Dr. Pedro se esse caso de Nicolas Ferreira assediando trabalhadores, ele não estaria incorrendo em tese no crime do artigo 197 do Código Penal. E aí eu quero emendar com uma pergunta nossa aqui, sobre, que a gente falou mais cedo, sobre esses ataques que o Nicolas tem promovido nas redes para incentivando uma campanha para perseguir as pessoas de esquerda, inclusive pedindo demissão delas, de funcionários públicos, universidades. Isso um deputado pode fazer isso? Isso não é crime também, você ficar incitando a perseguição a pessoas de esquerda? Não, como regra geral, acho que não, mas crime não, mas é uma ofensa à dignidade do mandato. Ele deveria ter o mandato cassado pelo legislativo, pelos seus próprios colegas, né? Porque não se deve, numa democracia, você estimular a persecução a pessoas pelo que elas pensam, né? Isso é porque agora virou moda isso nos Estados Unidos. Estão já querendo propor lei lá que vai derrubar de vez a primeira emenda constitucional, né? Porque estão querendo propor uma lei que possibilita caçar a cidadania de quem critica a política externa norte-americana. Um cidadão norte-americano não pode criticar a política externa do seu próprio país, quer dizer. Então está meio virando moda essas coisas aí, mas a realidade é que não tem cabimento numa democracia você ficar propondo que pessoas percam emprego, sofram qualquer tipo de persecução por conta da sua posição ideológica, né? Me parece que não é o correto, né? Muito bem. Sinara, quer fazer alguma pergunta? Não, eu acho engraçado como a extrema-direita tem dois pesos e duas medidas nesse caso, né? Porque eles já falaram tanta barbaridade, o Bolsonaro já exaltou um torturador no plenário, né? Já desejou a morte de Dilma por câncer. E agora eles estão... o que fizeram com a Marielle, com a participação até de uma desembargadora? E aí agora chega, quando atinge eles querem perseguir, demitir. É realmente absurdo, né, o que está acontecendo, meu Deus. Aliás, Pedro, nesse caso específico de pedido de demissão, como é que funciona? Porque, assim, o Nicolas, em especial, está printando coisas de um monte de gente aí e pedindo demissão dessas pessoas nas empresas. Tem algum... Como é que a lei garante proteção ao trabalhador em relação a isso? Já teve um médico, ele não poder se posicionar? Eu acho que dependendo da situação, por exemplo, aquele médico que está numa cooperativa, ele pode ir a juízo e exigir permanecer na cooperativa, por exemplo, né? Agora, o cara, quando trabalha sob regime CLT, o patrão pode demitir sem declarar razão, né? Pode demitir sem justa causa. Paga os direitos do cara e manda embora. Infelizmente... Agora, se o patrão, a meu ver, se ele declara que está mandando embora por causa da opinião política, aí tem que reverter. Porque daí o motivo alegado é um motivo... Uma coisa é você demitir alguém... Eu vou te dar um exemplo, Renato. No serviço público, por exemplo, os cargos de políticos lá, de auxílio direto ao chefe do executivo, ministro, secretário, são de livre nomeação, né, os chamados cargos em comissão, assessores, etc. O cara escolhe quem quiser, nomeia quem quiser e demite a hora que quiser. Perdeu a confiança, pode demitir. Mas ele não pode alegar que, estou demitindo porque ele cometeu um ato ilegal, porque ele cometeu uma falta. Se falar isso, tem que dar direito de defesa, etc. Porque não dá para demitir só pela sua vontade. Ele pode demitir alegando, perdi a confiança, pronto. Isso acabou. Aí ele pode demitir. É a mesma coisa que eu acho que se aplica no direito trabalhista, né, no meio de interpretação constitucional, né?
o cara pode demitir o sujeito sem alegar a razão, né? Ou seja, sem justa causa. Vai lá e... Agora, se ele alegar que o cara cometeu uma falta ou que está demitindo por causa do exercício do pensamento, aí, para mim, a demissão é nula. Ele não poderia fazer isso. Porque uma coisa é você demitir porque não quer mais ter o empregado. Por alguma razão discricionária sua, você, como empresa, não tem mais interesse no trabalho do cara. Outra coisa é você falar que ele cometeu algum ato que tem um tom imoral ou um tom de falta. Aí não pode fazer isso sem a devida defesa, não se pode fazer assim, né? Então, depende de como for feita a demissão. Se o sujeito for alegar que ele está sendo demitido por conta do ponto de vista da ideologia dele, etc., aí a demissão é nula, a meu ver. Né? Agora, se demitir sem justa causa, pode. Está previsto em lei, paga os direitos, acabou. Pedro, com base na situação física, sim, aparente, né, a situação de saúde do Bolsonaro, você acha que ele vai preso mesmo? Olha, eu não sei avaliar, viu, Sinara? Eu falei isso várias vezes aí. Isso vai depender de uma análise médica. Eu acho que o Supremo tem que designar uma junta médica, né? E essa junta médica fazer uma perícia. Não dá, porque o juiz vai falar disso, assim, você entendeu? Assim, o que nós juristas entendemos disso? Nada. A lei é clara. Se ele tiver um problema de saúde em que o fato de estar aprisionado prejudique seu estado de saúde severamente, né, e não tenha como contornar isso, ele tem que ir para domiciliar. Né? Agora, se o problema de saúde puder ser gerido dentro do sistema prisional, ele deve ir para o sistema prisional. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: há uma lei no Brasil que garante a ex-presidente da República até a segurança. O cara fica com delegados e agentes da Polícia Federal a vida inteira recebendo segurança. Qualquer ex-presidente. O Lula é assim, Michel Temer, todos eles, a Dilma, né, tem direito, por lei, uma vez tendo exercido o cargo de presidente da República, a ter a vida inteira segurança. Ora, por quê? Porque a lei entende que um cara que foi presidente da República está sujeito a uma vulnerabilidade que nós não estamos, né? Tem um monte de maluco que pinta, quer matar, porque tem as polêmicas. Então, é óbvio que o Bolsonaro, na sua condição de ex-presidente, a meu ver, não pode ir para o sistema prisional comum. Ele tem que ter uma cela separada, como ficou o Lula. Uma cela no sistema, ou na própria Papuda, ou na Polícia Federal, uma prisão civil, não militar, a meu ver, mas precisa ter lá uma área isolada para ele. E isso talvez possibilite ele ter um atendimento médico melhor, entendeu? Quer dizer, você atender a essa demanda de lei talvez possibilite, porque o cara fica lá, numa área isolada da Polícia Federal, o médico vai lá, entendeu? Atende, etc. Então, é isso que precisa analisar. Né? Isso precisa ser feito a pergunta para os peritos médicos. Se ele ficar numa cela, isolado, protegido, etc., tem condição de receber assistência? É isso. Ele diz que nem os militares querem eles, né, lá no quartel-general de Brasília, porque vai ter muito tumulto, muito protesto, e eles estão, né, e eles teriam que expulsar as pessoas em frente ao QG, então não querem o Bolsonaro lá. Sim. Deixa eu trazer... pessoalmente duvido que o Bolsonaro vá preso, tá? Vou dizer para vocês, duvido. Sim, capaz, não é a nossa tradição, né? A realidade é que o Estado brasileiro, e não é só o brasileiro, norte-americano também, viu? Quando o crime é cometido pela extrema-direita, há muita tolerância. Né? Qualquer ilícito feito pela extrema-esquerda, o Estado reage com violência. Agora, com a extrema-direita, é sempre passando a mão na cabeça. Historicamente, sempre foi assim. Agora, muita gente duvidava que os generais fossem condenados também. Foram. Muita gente duvidava que o Bolsonaro seria condenado também. Eu lembro que teve no campo progressista gente que falou que as penas eram duras para os tais bagrinhos e que porque depois os tubarões não seriam presos. Eu, na época, conflitei, assim, discuti, né, com quem tinha essa posição, porque eu falava, não, vocês têm que esperar, ué. Os comandantes do golpe estão sendo investigados. A polícia não pode ficar divulgando as coisas, porque senão é um grande erro ficar divulgando. De vez em quando você tem esses vazamentos de informação, isso é péssimo para a investigação. Perde eficácia a investigação, expõe as pessoas indevidamente, é tudo errado. Né? Mas nesse caso eu falei, não, se a PF está fazendo o trabalho sério, ela tem que fazer discreto, e foi o que ela fez.
Ela investigou esse tempo todo quietinha, arrumou um monte de prova, né? Capturou prova para burro. Quando você foi ver, pronto, pum, veio com o relatório, né? E aí processou os comandantes do golpe. Né? E, Pedro, no julgamento também, o ministro Alexandre de Moraes deu um recado que a anistia não passaria, não teria anistia. Você acha que isso, mesmo se o Congresso, isso perdeu força, né, parece, mas mesmo se eles conseguirem aprovar no Congresso, isso só vai dar uma crise, mas realmente não tem como garantir anistia para o Bolsonaro? Eu tenho várias razões do porquê que eu acho que a anistia é inconstitucional. Com todo o respeito que eu tenho por quem tem falado que é possível haver anistia. Mas são várias razões, não é uma razão só. Vários argumentos de inconstitucionalidade, onde um não exclui o outro. Primeiro, nós temos na Constituição uma cláusula pétrea que determina a democracia, determina que os valores de eleição, etc., devem ser permanecidos. Significa que a democracia é uma cláusula pétrea, o que é natural. Nenhum regime político prevê a possibilidade. Você pode ter votação para tudo na democracia, mas você não pode ter uma votação na democracia para acabar com a democracia, instaurar uma ditadura. Não existe isso, né? A democracia não permite. Ela não permite outro regime político que não ela. E isso está plasmado numa cláusula pétrea da Constituição, o que significa dizer que você não pode ter nem emenda constitucional tendente a abolir a democracia. Não é que emenda que acabe com a democracia apenas, é que tenha qualquer tendência a abolir. Ora, a democracia é uma forma de Estado, de regime político. Né? Regime político significa fundamentalmente exercício do poder político. O poder político é o uso legítimo da violência. Né? É você poder estabelecer sanções penais por crimes, etc. O Estado poder usar da violência para impor suas regras. Uma violência legítima. Né? Quando você anistia um crime contra a democracia nessa situação, você está reduzindo o alcance do regime democrático. Então, essa lei é inconstitucional porque ofende cláusula pétrea. Esse é o primeiro argumento, que é material mesmo. Um segundo argumento, eu escrevi um livro, para não falar que foi escrito por causa do Bolsonaro, eu escrevi no começo da década de 90, eu publiquei, que trata do desvio de poder legislativo. Onde um dos capítulos eu falo o seguinte: qualquer lei que tiver destinatário certo, como é o caso da anistia, pode ser vitimado por desvio de finalidade, por ausência de motivo, coisas que são típicas da atividade administrativa, não da atividade legislativa. Mas é que são leis, os alemães falam, que tem matéria administrativa, ou seja, que tem um perfil como se fosse um ato administrativo. É o caso dos atos políticos, como o de anistia. Tem destinatário certo. Né? Ora, isso significa que você não pode usar da anistia, primeiro, para anistia se volta, gente, a pacificar, como todo mundo fala, sim, a perdoar, sim, atos do passado. Atividades de organização política ilícitas e criminosas do passado. Hoje, a mesma organização criminosa está ameaçando o Brasil e coagindo ministros do Supremo, inclusive através do presidente da principal estado, o estado mais poderoso do mundo. Essa organização criminosa ainda está em atividade. Portanto, não há que se cogitar anistia. Anistia é para coisas do passado, não para uma organização que ainda está em atividade. E ela está em atividade. O Brasil está sujeito a sanções econômicas porque não inocentou o Bolsonaro. O Brasil tem sido ameaçado de ter outras sanções pelo presidente e pelo governo mais poderoso do mundo se não anistiar Bolsonaro. Ou seja, claramente, brasileiros assumem publicamente que estão estimulando o governo americano a fazer isso, inclusive um brasileiro da família Bolsonaro. Né? Ora, essa organização, portanto, ainda está em atividade. O golpismo não parou. O golpismo não acabou em 8 de janeiro. Ele está ocorrendo aí, ó. O Brasil está sujeito a sanções econômicas. Enquanto isso não cessar, não se pode cogitar de anistia, porque não é passado. Não existe anistia para o presente. Sim. O que significa também dizer que há um desvio de poder quando você usa da lei de anistia para anistiar condutas em andamento, para salvaguardar crimes. Não é para isso que serve a anistia. A anistia é para perdoar condutas do passado e obter paz social. Nós podemos até cogitar de anistia no futuro, quando o Bolsonaro estiver derrotado, quando já não houver mais movimentos golpistas no Brasil. Aí nós podemos cogitar. Enquanto não houver isso, não há nem cogitação possível. Né? Porque a anistia é um instituto jurídico que se volta ao passado. E, por último, há uma clara declaração
nos debates e nas motivações do projeto de anistia que mostram claramente que a finalidade que ele está querendo cumprir não é perdoar. O que ele está querendo cumprir é substituir o judiciário pelo legislativo num juiz de justiça. É dizer que houve uma decisão errada do judiciário ao condenar Bolsonaro. Isso é vulnerar a competência do judiciário, é praticar um desvio de poder, aliás, muito semelhante com o que houve no caso do Daniel, aquele deputado, né? Daniel Silveira, né? É um desvio de poder, né? É uma inconstitucionalidade por desvio de poder. Eu escrevi um livro sobre isso, desvio de poder legislativo. Estou quase republicano, viu, Renato? Por causa do momento aí da conjuntura. Mas, falando nisso, Pedro, queria te mostrar aqui a plataforma OnPlay, Outro Mundo em Debate Play, já está no ar. Pedro, eu vou te mandar, vou pedir uma senha para você poder navegar e assistir aos cursos. Olha, aí tem Hegel, Freud, Lênin, Rosa Luxemburgo, Foucault, Vieira Pinto, Paulo Freire. O Lênin, por exemplo, é o Emir Sader que está dando. O Paulo Freire é o Daniel Cara. Sim, cursos de 2 horas, Pedro, sensacionais. E o Pedro tem um curso, né, que foi gravado já há alguns meses, sobre democracia e... Deixa eu ler ali, Dri. E as novas formas de autoritarismo, é isso mesmo. E as novas formas de autoritarismo, Estado de Direito e as novas formas de autoritarismo. Põe um trechinho, Dri, para o pessoal ver aqui, 10 segundinhos. Aí, ó, esse cara é o Pedro, que está aí mais jovem. Um pouco. E para a gente compreender com exatidão essa questão das formas autoritárias contemporâneas, é importante ter uma perspectiva histórica. Não precisa, eu não sou historiador, não vou ter aqui o detalhe, a precisão, a ciência. Enfim, está aí o Pedrão, né? Professor também nosso aqui da OMPlay. Dri, como que se inscreve? Aí o pessoal, porque assim, tem 72 horas de graça, quem se inscrever agora, para poder testar e ver. E assim, eu estou prometendo para vocês, estamos lançando com 18 cursos, até o fim do ano vamos ter mais de 30, e até o final do ano que vem, mais de 100. É o nosso compromisso com vocês. Para isso, para você assistir tudo isso, você vai pagar R$ 39 por mês se fizer a assinatura padrão, e R$ 69 por mês se fizer a solidária, onde você dá uma assinatura para alguém que você acha que merece e precisa ter essa formação também para poder discutir o outro mundo possível. Dri, como se inscreve? Então, é só... Aqui eu já estou logada, né? Então, vou sair aqui para vocês verem. Aí você vai aqui em entrar, e aí você cria a sua conta, você vai preencher seus dados, o e-mail, o nome, e aí você faz o seu cadastro. E aí você tem até quarta-feira para entrar na plataforma gratuitamente, conhecer, ver um pouquinho da plataforma e depois concluir a sua assinatura aqui, ter acesso a todo o acervo. São professores renomados, especialistas, a curadoria acadêmica é do professor Sérgio Amadeu, e além dos cursos que já estão disponíveis, a gente está lançando mensalmente, vão ter novos cursos, e também, uma vez por mês, a gente vai promover uma aula magna, que também quem é assinante, quem participa da plataforma, vai ser convidado, uma aula magna fechada, exclusiva para os assinantes da OMPlay, Outro Mundo em Debate Play, plataforma progressista. Ontem lançamos com a união aí de vários dos principais veículos do campo progressista do Brasil. Aliás, se tivesse uma foto da live aí que possa mostrar, foi uma coisa assim emocionante, viu, Pedro? Sinara participou, foi um negócio... Todo mundo lá, Kiko do DCM, a Tuxi do 247, Florestan Fernandes, Hildegar Anjo, Calito Neto, Sinara Menezes, eu, Dri, Miguel do Rosário, Miro Borges, todos aí estão participando dessa comunidade, Pedro, muito legal. E deixa eu trazer só os últimos comentários aqui, as últimas perguntas, e a gente já libera o Pedro. José Posso fazer uma última perguntinha para o Pedro? Dá tempo, Pedro? Dá, claro. Pedro, você falou do voto do Fux,
E eu acho que a parte mais rocambolesca do voto dele foi ele culpar o Mauro Cid e o Braga Neto por a tentativa. Ele disse que não teve nada e tal, não sei o quê, ninguém. Né? E aí, de repente, ele diz que houve realmente uma tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes e que os culpados eram o Braga Neto e o Mauro Cid, tá? Qual foi o objetivo dele disso, de fazer dos dois boi de piranha desse movimento? Eu acho que sim, e dar uma ferrada no Cid que fez delação. Não sei, é difícil saber. Porque é um voto que tem contradições com a história do próprio ministro, os votos anteriores dele. Eu não vejo problema nenhum as pessoas mudarem de posição, em especial quando mudam para o lado do garantismo, é muito bom. Mas tem que ser explicitado isso por parte do ministro e aplicar para os próximos casos. Porque se for esse um ponto fora da curva, fica uma suspeita muito ruim de que decidiu para beneficiar alguém, não por razões de justiça. Mas, de qualquer forma, tem essa contradição foi muito apontado por juristas aí, com os votos dele que ele deu no passado, né? E tem muitas contradições internas, uma é essa, né? Inclusive tem contradição com as outras decisões que ele deu em outros processos do caso, né? É uma situação, veja, Sinara, os bagrinhos, vamos dizer assim, tudo condenado o Supremo é competente para condenar os bagrinhos, mas não é competente para condenar os líderes, quer dizer, são contradições muito evidentes, assim, né? Essa que você falou realmente é uma delas, né? Quer dizer, pega lá. E a resposta do ministro Alexandre foi muito boa, né? Não tinha nenhuma placa Mauro Cid para presidente. Então, é para falar que ele é o líder. Muito bizarro, né? Foi bizarro. Essa parte aí, realmente. Até tem alguns argumentos dele que a gente até, né, quando ele fala, ou vai para a primeira instância, ou vai para o plenário, né? Quando ele fala essas coisas, até faz algum sentido. Agora, dizer que Mauro Cid e Braga Neto tramaram, Bolsonaro não sabia de nada, aí já fica meio difícil. Não, e ficar 13 horas ali, ninguém aguentava mais, Pedro, citando vários... Mas isso é direito dele, viu, Dri? É assim mesmo. O judiciário é essa coisa, né? O cara pode ficar lá 3 dias, se quiser. Isso não tem o que falar. Ele fica lá o tempo que ele achar que deve para fundamentar. O problema no judiciário é quando você não fundamenta de forma adequada. Está cheio de decisão judicial em caso aí que não é famoso, que o juiz fundamenta com 2 linhazinhas. Sabe? Quer dizer, não é fundamento, né? E fundamento é um direito do cidadão. Ter uma decisão judicial fundamentada, seja qual for, né? Então, agora, eu acho que essa decisão dele de fazer esse voto, ler todo o voto, me levou a pensar, eu escrevi um tweet sobre isso, que é mais um lançamento de candidatura a algum cargo político futuro do que qualquer outra coisa. Pode ser, ninguém sabe, né, a pretensão subjetiva dele. Né? O que eu posso dizer objetivamente, eu vi lá, a meu entender, posso estar enganado, né? Houve diversas contradições internas, contradições com os outros processos do caso e contradições com a história dele lá no Supremo. E você que é um garantista, né, ele se comportou como um garantista, usou argumentos de garantistas. Ele usou bem usados esses argumentos, Cleber? É que é o seguinte, tem que entender o que é garantismo. É uma palavra muito vulgarizada, né? Você tem uma postura de defesa dos direitos, em certos momentos é dizer não. Nuremberg, inocentar os nazistas? Né? Não, deixa, inocenta eles, porque nós não temos tribunal para julgar. Isso foi uma crítica que foi muito feita a Nuremberg na época. Um tribunal dos vitoriosos, né? Um tribunal de exceção, que não existia antes. Tá bom, vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça? Tem certos momentos históricos que você defender os direitos é dizer não. Um golpe de Estado, gente, é uma coisa muito grave. Ele não é só tirar da gente o direito da gente eleger. Não é isso. Um golpe de Estado contra a democracia no pós-guerra passou a ter um significado mais complexo. Ela não é só soberania popular. Ela não é só eleição pela maioria dos dirigentes. A democracia também passou a ser defesa dos direitos das pessoas e de minorias. Isso implica numa concepção de ser humano. O ser humano por direito é o corpo protegido por direitos. Os direitos são uma forma de mediação que protegem o corpo da violência estatal excessiva ou abusiva. Né? O que essa gente, quando pretende um golpe, quer fazer é, portanto, nos desumanizar a todos nós.
retirar nossa condição humana de ter o corpo protegido por direitos, expor aos nossos corpos a violência bruta do Estado sem nenhum tipo de proteção e mediação. Né? Então, é um crime cometido contra cada brasileiro e contra todos os brasileiros. É muito grave esse tipo de crime. Né? E defender os direitos nessa hora é propugnar pela sanção de quem quis acabar com os nossos direitos. Eu não devo usar dos discursos de defesa dos direitos para acabar com os direitos. Então, eu diria, o ministro Fux pode ter sido incoerente com decisões dele do passado do ponto de vista de interpretação do direito. Mas no plano político foi ultra coerente. Ele não defendia os direitos no passado e não defende hoje. Porque hoje quem defende os direitos tem que propugnar claramente pela punição severa de quem tentou dar um golpe de Estado e nos desumanizar. Nós não podemos permitir sermos desumanizados. Não podemos permitir. Muito bem. Doutor Pedro Estevam Serrano, esta sumidade do mundo jurídico brasileiro. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada pela aula aqui hoje. Tchau, Pedro. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.